Estamos de volta, são 7h01. E devido a uma dívida de 50 milhões de reais, a Justiça autorizou na semana passada o corte de energia elétrica em prédios públicos lá do município de Manacapuru. Nas ruas, os moradores temem que serviços essenciais sejam afetados. A decisão da primeira vara de justiça do município é referente a uma ação movida pela Eletrobras Amazonas Energia contra a Prefeitura de Manacapuru. A empresa quer o pagamento de uma dívida de 50 milhões de reais que se acumula há anos. A medida só não deve afetar locais públicos, onde são realizados serviços essenciais, como postos de saúde, escolas e o hospital. Em nota, a concessionária informou que não tem o objetivo de prejudicar a administração pública e que vem tentando negociar a dívida, mas até agora o município não cumpriu com os acordos. Já a prefeitura disse que vai pagar a conta atual e tentar negociar os valores recorrentes de administrações anteriores. Enquanto esse acordo não vem, os moradores acreditam que vão ser prejudicados. Já não basta o que está acontecendo na saúde e em outras áreas o governo deveria dar atenção, mas ele está prejudicando a cada dia mais e isso aí com certeza vai afetar muito. Né? Prejudicar muito porque a população já está vivendo um caos e ainda com esse corte de energia com certeza vai prejudicar muito, né? E o número de pessoas que moram nas ruas em Manaus já chega a 200. Mas a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estima que esse índice pode ser maior. Por isso, um mapeamento começou a ser feito nas ruas do centro para estimar o número real de moradores de rua. Elas nem sempre são tão visíveis. Mesmo assim, já são muitas as pessoas que vivem ou sobrevivem em situação de vulnerabilidade nas ruas e praças de Manaus. Os motivos são os mais variados, mas boa parte está ali por causa de problemas com o alcoolismo ou drogas. Segundo um levantamento de 2016 da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, há 268 pessoas em situação de rua só no centro de Manaus. A maioria possui idades que variam de 20 a 55 anos. Então essas pessoas, a maioria delas quebraram esse vínculo familiar e em decorrência disso optaram em sair de casa e acabaram nessa situação de rua. Então, o relato que nós temos desse último censo realizado em 2016 foi exatamente nesse sentido. Para atualizar o banco de dados e saber se existe mais pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, a Sejusc já começou a fazer o mapeamento nas ruas Itamaracá, Quintino Bocaiúva, Eduardo Ribeiro, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Ponte do Educandos e Terminal da Matriz. E esse ano, a ação ela tem um diferencial dos demais anos, né? Nós vamos também cadastrar e atuar com as profissionais do sexo do centro de Manaus, né? Passando as informações, trazendo quais são as demandas também dessa população e orientando quanto à busca de serviços do Estado, de que forma pode proceder caso ocorra algum tipo de violência praticado por algum cliente com essa população também. Depois, a pesquisa deve se estender em novembro para os bairros das zonas Oeste e Sul. A meta é retirar ou resgatar das ruas o maior número possível de pessoas e reinserir no mercado de trabalho. No primeiro censo, nós tivemos, dos 268, nós conseguimos inserir apenas 5 no mercado de trabalho, mas que para nós já é uma vitória, né, decorrência da situação que se encontram essas pessoas. E a meta desse ano é inserir ainda mais. Vamos agora falar de solidariedade. Uma ação beneficente para arrecadar fundos para o abrigo Coração do Pai vai acontecer no próximo dia 4. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Como vai ser essa ação? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Eu já começo dando uma boa notícia porque essa ação vai ser um festival de massas. Já pensou que delícia? Para explicar direitinho como é que você pode participar, né? Como é que é realmente essa lição de solidariedade que está sendo dada, eu tenho aqui ao meu lado o Marcelo Salum, que é um dos coordenadores desse evento. Bom dia, Marcelo. Marcelo, vamos começar explicando para o público como é que as pessoas podem fazer para participar desse festival de massa, um festival que você vai saborear coisas muito deliciosas e ao mesmo tempo vai estar ajudando, né? Isso, bom dia primeiramente, é um prazer estar com vocês. O Festival de Massa surgiu da necessidade que nós enxergamos do Abrigo Coração do Pai, que é uma entidade que acolhe crianças, então nós vimos aí uma oportunidade
de além de oferecer uma boa comida, também prestar um gesto de solidariedade. Como é que as pessoas podem fazer para adquirir? É ingresso? Vai comprando a massa? Como é que vai funcionar? Isso, na verdade, nós vamos ter aí, vai ser na Lopiano Pizza, que é um dos parceiros nossos, né? Também temos aí, quem vai estar à frente dessa massa vai ser o chefe Tony, com toda a tua habilidade de cozinhar muito bem. E as pessoas podem adquirir o ingresso através de alguns pontos que nós temos do nosso parceiro também Top Frozen. Então, por exemplo, na Top Frozen do Estúdio 5, Top Frozen do Largo São Sebastião, DB Paraíba e DB Ponta Negra. Nesses locais a pessoa pode adquirir o ingresso. E também no Abrigo Coração do Pai ou na própria Lopiano. Bom, tem uma meta bastante ousada, né? O Abrigo Coração do Pai está precisando de mais de 20 mil reais, mas vocês já conseguiram, inclusive no passado, né, atingir uma meta parecida com essa. Na verdade, esse é o segundo ano, né, que nós estamos trazendo esse festival solidário e agora estamos contando aí com o apoio irrestrito da crítica, dando todo o apoio sem medir esforço para nos ajudar. Temos um objetivo muito forte, que é levarmos 800 pessoas, né, que essas pessoas possam adquirir o ingresso por apenas R$30. Ainda vai ter direito a repetir ao menos uma vez, então nós vamos ter 3 massas e 3 molhos diferenciados, onde as pessoas vão poder degustar. E dia 4, a partir de que horas as pessoas vão poder ir na Lopiano Pizza? É importante até a gente falar que é na Lopiano Pizza, mas o festival é de massas, né? Isso. A Lopiano é um dos nossos parceiros, juntamente com o chefe Tony. Na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 11h30, todos estão convidados por apenas R$30. Nós temos aí ingressos ainda à venda, número limitado, mas contamos com o apoio de toda a sociedade. A gente consegue, para encerrar, falar um pouquinho sobre o trabalho do Abrigo Coração do Pai? Sim, o Abrigo Coração do Pai, na verdade, eles acolhem crianças que sofreram algum tipo de trauma, né? E eles são recolhidos pelo Ministério Público e são colocados no Abrigo Coração do Pai para depois voltarem para suas famílias ou não. E cerca de mais de 40 crianças estão lá, né? Através da iniciativa e da coordenação do missionário Barry, que está à frente desse trabalho. Então é um trabalho muito bonito, vale a pena conhecer, inclusive o abrigo fica ali no Japim, e quem vai lá realmente se emociona e se sensibiliza. Marcelo, muito obrigada. Fica aí o recado do coordenador, né? Esse festival de massas vai acontecer no próximo sábado, o ingresso apenas a R$30. Você vai poder ir na Lopiano da Major Gabriel saborear essa massa e ao mesmo tempo ajudar essa instituição que precisa muito, porque essa instituição, o Abrigo Coração do Pai, necessita realmente da ajuda das pessoas para poder continuar fazendo esse trabalho, né? Sobrevive de doações e por isso essa doação, além de tudo, você ainda vai saborear aí um bom prato, uma boa massa e com certeza vai estar ajudando todas essas crianças. E é impressionante, viu, Téia, o trabalho que é realizado nesse abrigo lá. O abrigo iniciou quando um casal, né, resolveu receber uma criança para abrigar e depois recebeu 2, 3 e eles foram transformando a residência onde eles moravam nesse abrigo. É tanto que hoje a família, né, o pai, a mãe, os filhos convivem com essas outras crianças. Lá na casa deles foi transformado num abrigo. É assim um trabalho fantástico, viu? E aqui a gente reforça esse pedido para que as pessoas participem deste evento para ajudar o abrigo. Muito obrigado, Téia. E o Departamento Nacional de Trânsito decidiu que os pedestres e ciclistas também têm que pagar multa, isso mesmo. Agora, atravessar fora da faixa vai pesar no bolso. Nas principais avenidas da cidade, essa é uma cena comum. Apesar da passarela a alguns metros de distância, muita gente se arrisca entre os carros para chegar do outro lado da rua. Mas agora o pedestre que comete essas infrações vai ser multado. O Denatran estabeleceu que quem for flagrado atravessando fora da faixa de pedestres ou de passarelas vai pagar uma multa de R$ 44,19, o equivalente à metade de uma infração leve. Para alguns, a determinação não agradou. Porque a gente já paga vários impostos, ainda pagar mais multa para a gente atravessar a rua e já é demais que eles querem, né? Tantas coisas para eles fazerem aí, tá cobrando multa do pedestre, isso aí é absurdo, né? Mas tem quem concorde com a medida. Eu acho que é certo, porque a gente, como um pedestre, cidadão, a gente tem que também respeitar, né, as regras daqui também. As pessoas vão atravessar mais na faixa, vai ter mais consciência, né? Ela também se estende para quem anda de bicicleta. Além de uma multa de R$ 130, os ciclistas que não respeitarem os locais
determinados de circulação ou conduzirem de forma agressiva, podem ter o meio de transporte apreendido. A autuação vai ser feita por meio de uma ficha contendo os dados pessoais dos infratores. Para quem tiver carteira de motorista, a multa pode ser recebida pela internet. A medida só deve entrar em vigor dentro de 180 dias. Esse é o tipo de lei que é criada e a gente fica se perguntando como é que ela efetivamente vai funcionar na prática. Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai multar? Tem gente suficiente para acompanhar se pedestre está atravessando na faixa ou não? Tem nem para acompanhar os carros, né? E imagina como vai ser acompanhar um pedestre. O pedestre que resolver fugir, ele está correndo. Já está correndo para atravessar a rua mesmo. Para se fugir do carro, continua. O agente do trânsito já era para ele, não tem uma placa. Vai ter agravante, dizer assim, olha, pedestre desrespeitou, não atravessou na faixa de pedestre e ainda empreendeu fuga. E até pegar na carreira vai ser difícil. E outra coisa, como é que vai identificar, né? É pelo documento. Então, se o pedestre já está correndo para fugir do carro ali no meio da rua, ele vai embora. E isso não vai acontecer na prática nunca. Até porque os próprios veículos que tem como você identificar com mais facilidade, até com câmeras de vigilância, não são multados ou não são fiscalizados como deveria. Imagina fiscalizar os pedestres. E eu tenho muito medo dessas leis, Adriane Diniz, porque é uma lei que não pega, não tem como, o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo Prefeitura, Estado e Governo Federal, tem condições de fazer esse tipo de fiscalização. Aí o que acontece? A lei é aprovada, ela não tem condições dela ser cumprida e fiscalizada, aí no momento em que é conveniente, alguém vai lá e resolve aplicar a lei. Só num dia lá para aparecer na imprensa ou por conta de uma situação específica. Estou estressado, briguei em casa, vou multar um pedestre. Exatamente. E isso é muito perigoso. O Manaus Trans, que deve fazer as fiscalizações aqui na capital, informou que vai preparar os agentes para realizar esse trabalho. Mas antes vai intensificar as orientações e as campanhas de conscientização para pedestres durante 180 dias, em que a medida deve entrar em vigor. E a cada 57 minutos, uma moto é roubada em Manaus. O dado é da Secretaria de Segurança Pública. E para tentar coibir esse tipo de roubo, a circulação irregular e o uso de motocicletas em assaltos foi realizada neste fim de semana a Operação Choque de Ordem. A cada ano, os roubos e furtos de motocicletas só aumentam. Um levantamento recente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostra que só nos primeiros 6 meses deste ano foram mais de 5.300 casos, um aumento de 140% em relação ao mesmo período do ano passado. Na tentativa de diminuir esses números e de impedir a circulação de veículos irregulares, o Departamento de Trânsito do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública realizaram a Operação Choque de Ordem. Durante o fim de semana, várias barreiras foram montadas nas zonas norte e leste, consideradas áreas críticas para este tipo de ocorrência. A gente sabe que ocorrem muitos roubos praticados principalmente por duplas em cima de motocicleta que circulam de um canto a outro da cidade, às vezes armado e assaltando. O nosso objetivo é esse, é tirar de circulação não só motos roubadas ou furtadas, mas motos que estejam em situação irregular, né, que acaba servindo também para a prática de crime. Fazendo a abordagem de motocicletas, a gente pode estar inibindo tanto a prática de roubos como também a prática de homicídios. Em 1h30 de operação, dezenas de motos foram recolhidas. Entre as irregularidades mais comuns, a falta de documentação e até a ausência de placa. Durante a operação também foram apreendidas drogas. Um homem e uma mulher, identificados como Daiane Oliveira da Silva e Adriano Henrique Matos, foram detidos com mais de meio quilo de oxi. Além das motos, outros veículos também são alvo da operação, que deve ser intensificada até o fim do ano. Com aqueles carros que não são licenciados, eles não passam na vistoria, as condições dos carros são péssimas, né? Botando em risco a própria vida e a vida de terceiros. Então, a obrigação do Detran hoje é fiscalizar e educar o trânsito. Essa que é a nossa finalidade. E durante essa ação, o Detran fechou o cerco também contra os ônibus do transporte coletivo que trafegam com documentação atrasada aqui em Manaus. O repórter Danilo Alves está ao vivo com a gente e vai trazer detalhes sobre esse assunto. Olá, Danilo. O Detran já divulgou um balanço de todos os veículos apreendidos. Quantos deles são ônibus?
Oi, Adriane. Então, foram 170 autuações, 56 ônibus que foram apreendidos pelo Detran, mas apenas 7 são do transporte coletivo. O que o Detran fez? A gente sabe que o Sinetran, no caso as empresas, têm uma dívida milionária com o departamento. Foi então que eles decidiram nesse fim de semana, além de coibir, claro, as questões relacionadas a licenciamento anual de veículos comuns, eles também realizaram blitz próximo das garagens dessas empresas que estão em atraso com o Detran. Foi então que desde a sexta-feira, desde a noite de sexta até a madrugada desse domingo, eles realizaram essa operação intensa. Esses 7 veículos saíram das garagens, estavam saindo das garagens, quando pegaram ali vias principais, eles foram pegos pelo departamento com o licenciamento anual atrasado. Isso já aconteceu aqui na cidade alguns meses atrás, lá próximo ali no posto, próximo à Ceasa, também outros ônibus foram apreendidos pelo Detran, agora mais uma vez. Não foi divulgado quais foram as empresas que foram autuadas, no caso, quais são os ônibus de quais empresas, mas todos foram apreendidos e levados até o parqueamento do Detran, que fica lá no bairro da Redenção. Essa operação ela não serve só para os transportes coletivos, para você que quer saber, que está assistindo a gente. São todos os veículos, tanto que o Detran realizou junto com a CEOP, que você acabou de ver a matéria, uma espécie de choque de ordem. Então, todos os órgãos ficaram envolvidos durante o fim de semana. Então, houve questões também de autuações de motoristas que estavam embriagados. Pelo menos 5 motoristas acabaram sendo apreendidos por conta disso. Um deles é o Maurício de Souza de Araújo, de 32 anos. Ele estava lá na Avenida Camapuã, trafegando, quando tentou ali fugir da blitz, de acordo com o Detran, e acabou atingindo um motociclista, que também estava com o veículo atrasado desde 2014. Eu falo do motociclista. Já o Maurício tinha várias autuações na Carteira Nacional de Habilitação. Então, não adianta a pessoa tentar fugir, que vai acabar acontecendo uma tragédia dessa. Na verdade, não aconteceu tragédia porque ninguém ficou ferido. Todos foram socorridos, levados para o Platão Araújo e em seguida para a delegacia, para o 9º Distrito Integrado de Polícia. Agora, de toda essa situação, dessas 170 autuações, tem várias situações aí. Tanto licenciamento anual, quanto embriaguez ao volante e também outros documentos que o Detran exige para que os veículos, tanto comuns quanto também os maiores, tenham para poder trafegar. Agora, você deve se perguntar qual foi a maior incidência? Foi licenciamento anual. Pelo menos 80% desses casos, os motoristas não tinham pago esse licenciamento. O diretor do Detran até comentou em nota divulgada pelo departamento no fim de semana, dizendo que até entende que motoristas estejam ali apertados por conta da crise econômica. Existem veículos que estão há anos sem pagar licenciamento anual, mas que existe a responsabilidade do condutor e do proprietário do veículo para poder realizar esse pagamento, e que também o Detran utiliza vários meios para esse pagamento, tanto que no começo do ano, na verdade acredito em abril, maio, eles anunciaram uma campanha para o pagamento desse licenciamento com parcelamento de 12 vezes. Então, eles falaram que tem sim jeito de pagar, se a pessoa parcelar a dívida, é só uma questão de prioridade. Então, toda essa operação ela vai ser realizada durante todos os fins de semana nos próximos 2 meses, pelo menos até dezembro, essas operações devem acontecer. Agora, basta o motorista se regularizar e, claro, não só os motoristas comuns, mas também as empresas de transporte coletivo, né? Quem é que vai rodar um ônibus que a gente sabe que é uma frota que já está antiga e ainda vai rodar com licenciamento atrasado? É preciso regularizar isso, né? Isso mesmo, Danilo. Agora são 7 ônibus de transporte coletivo a menos em circulação. Se esse tipo de fiscalização continuar acontecendo, imagina só como a gente vai ficar, né? Porque praticamente toda a frota da cidade está circulando de forma irregular. De um lado, as empresas dizem que havia promessa de se criar uma lei e isentar o pagamento do IPVA. E até agora essa lei não foi criada, mas mesmo assim as empresas deixaram de pagar. Então fica com esse jogo de empurra e empurra, enquanto isso a população pode ser prejudicada. Muito obrigada pelas informações.
São 7h21. Atenção, você que está ligando a televisão neste momento. Nós preparamos um resumo do que foi notícia no Manhã no Ar até agora. Ibama e Forças Armadas deflagram operação de combate ao garimpo ilegal em Humaitá. Garimpeiros acusam as autoridades de atearem fogo em balsas e, como forma de protesto, eles também incendiaram prédios públicos. Mulher é presa em flagrante no aeroporto Eduardo Gomes ao tentar embarcar para o Rio de Janeiro com aproximadamente 7 quilos de drogas. Segundo a polícia, o entorpecente estava escondido dentro da mala da suspeita. Policial militar é morto durante assalto na Cidade Nova. Vídeo mostra o momento em que ele reage e é atingido com um tiro nas costas. Os suspeitos ainda não foram presos. Caso Grande Vitória. Sumiço de 3 jovens após abordagem policial completa 1 ano sem respostas. Apesar dos corpos não terem sido encontrados, o Ministério Público acredita que eles foram assassinados pela polícia. Secretaria de Segurança e Detran fazem operações no trânsito para coibir roubos de motos e fiscalizar veículos irregulares que circulam na cidade. Vários veículos foram apreendidos, entre eles ônibus do transporte coletivo. Vamos saber como está o trânsito nesse momento? Com as nossas imagens aéreas feitas pelo nosso drone operado pelo Alex Gomes. Nós estamos na Mário Ipiranga Monteiro, aqui esse é o viaduto Miguel Arraes e o trânsito flui com tranquilidade em ambos os sentidos, né? Na parte de baixo do viaduto a gente tem uma lentidão ali na Daci Vargas, no sentido Efigênio Salles, né? Para quem vai para a Bola do Coroado enfrenta uma lentidão. O acesso ao viaduto também tem uma certa dificuldade, mas na parte de cima, quando os veículos já começam a pegar destinos diferentes, o trânsito começa a ficar tranquilo. Para quem continua na Mário Ipiranga Monteiro, quem vai para Maceió, quem desce para Efigênio Salles, não enfrenta dificuldades na parte de cima do viaduto. Na parte de baixo, há uma lentidão no trânsito nesse exato momento, em ambos os sentidos, tanto para quem segue na Daci Vargas, como para quem segue para Efigênio Salles. E atenção, usuários do transporte coletivo. 3 ônibus que atendem a zona norte da cidade tiveram o itinerário alterado no fim de semana. A Teia Morel está ao vivo com a gente, vou voltar a conversar com ela. Teia, quais essas linhas que tiveram o trajeto modificado? Olha, Wilson, as linhas que tiveram realmente o trajeto modificado são as linhas 330, 038 e a 043. Essa mudança já começou a partir do último sábado, né? A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que essa mudança foi para tentar atender um número maior de usuários, né? Porque, como a gente sabe, na zona norte da cidade surgem comunidades e essas comunidades vão precisando ao longo do tempo que as linhas de ônibus passem por lá também. É o caso, por exemplo, da linha 330, que faz o itinerário Lagoa Azul, que vai pelo T1 e também vai para o centro da cidade. Essa linha teve uma mudança muito significativa porque agora ela passa pela comunidade 23 de setembro, ela passa tanto no sentido bairro-centro quanto no sentido centro-bairro. Ela passa recolhendo ali os passageiros da comunidade 23 de setembro, né, com um ônibus que começa a circular a partir de 5 horas e 5 minutos. O primeiro trajeto que esse ônibus faz lá no bairro, lá na comunidade, é a partir de 5 horas e 5 minutos. E aí esse trajeto vai até às 19 horas. O último ônibus sai da comunidade por perto de 19 horas, né? E ele segue, volta, faz a ida e a volta até o centro da cidade, terminando então o seu percurso. Então, atenção, principalmente para o usuário dessas 3 linhas, 330 e também a 038 e a 043, eles tiveram mudanças para melhor atender a comunidade. Ok, muito obrigado, Teia. E depois do intervalo tem o quadro A Vaga é Sua. E a gente vai falar, Adriane Diniz, de uma profissão que vem crescendo no mercado, que é o desenvolvedor de games. Só para ter noção, 600% nos últimos 8 anos, já está na contramão da crise. A gente traz ainda as informações do trânsito. É já, não saia daí.